Ouvindo. Estamos todos já? Como é que tá aí? O que vocês estão vendo? O Jefferson está avisando que está entrando. Eu nunca entrei por esse aplicativo, eu não consigo ver quem está. Boa tarde, pessoal. Oi, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Pessoal, a hora que vocês quiserem, a gente já dá início aqui. Alô, oi. Oi, gente. Estou vendo todo mundo. Glauco, tudo bom? Ângela. Tudo bom? Como é que vai? Vamos. Então, vamos, senão ficamos. Vamos, não ficamos, né? Estamos nós e... Cadê a Ângela tá ali também? Tá você, eu, a Ângela, o Geraldo, o Juliano, Letícia, Tereza. A Tereza veio 2 vezes. Essa aí tá bem presente. A Maria tá também. E acho que a Letícia vai entrar também. Deixa eu ver com ela. Não, a Letícia já entrou. Esta sala eu não conhecia. Sala virtual. Pessoal, vamos lá, vamos começar então. Vamos ver vocês. Faz algum tempo que a gente não se fala, né? Bastante tempo, espero que vocês estejam bem. A nossa ideia hoje era a gente retomar, então, da onde a gente parou lá no comecinho de julho, né? Talvez. A gente retomar, então, a questão da revisão dos planos ambientais. A gente estava naquelas conversas sobre todos os programas, dos planos, né? Mas a gente avançou aqui internamente bastante. Então, eu gostaria de saber em que pé que vocês estão agora, porque a gente está lá ainda. Exato, então a nossa ideia era justamente nivelar aqui com vocês, né? Hoje, então, o que a gente avançou nesses 2, 4, 3 meses aí, talvez, né? Depois do tempo de julho. Compartilhar com vocês, então, que pé que está o nosso trabalho e conversar com vocês para a gente desenhar também como vai se dar o processo de participação social aí na revisão dos planos, né? A gente queria fazer isso com vocês, né? Assim, que vocês levassem toda essa proposta, enfim, para dentro do convênio, dos conselhos, então desenhar com vocês também essa parte da participação social. Então, eu não sei se vocês querem fazer alguma prévia antes, falar alguma coisa, ou se a gente já pode começar a entrar aqui um pouco para compartilhar com vocês, então, os passos que já foram dados. Bom, a gente tem essa programação, Ângela, mas a gente também queria em algum momento, não sei se vai ser hoje, como é que vai ser, mas a gente queria ver um material que o Plínio nos passou, que a gente não entendeu, não conseguiu dar seguimento a ele, na verdade, né?
É que eu acho que eu passei para você por e-mail. Eu passei para você por e-mail. É de um parque linear, uma coisa assim, que a gente não sabe. Não, é o decreto de regulamentação das unidades de conservação, de 2 delas. Jefferson, acho que a gente pode fazer depois uma agenda específica sobre isso com a equipe de unidade de conservação, que não é a mesma que está aqui hoje. Vocês podem ver isso e agendar com a gente? Daí... Sim, não sei se é a Câmara Técnica de vocês que vai fazer análise. Acho que sim. Tá bom. Não, então eu sugiro que a gente faça uma agenda depois específica com a equipe de unidade de conservação, aí a gente explica direitinho do que se trata. Mas para hoje a gente aproveitar aí a retomada da revisão dos planos, né? Senão a gente vai ficando muito distante também nessa pauta junto com vocês. Eu queria falar, antes de seguir com os planos, posso falar agora? Tá dando para me ouvir? Tá? Sim. Eu acabei de reenviar o e-mail que eu tinha mandado do Parque da Mata, e agora sobre esses 2 do Campo Grande, o Jatobá e o outro, eu até estou aqui com uma documentação que eu vou enviar para todo mundo sobre os estudos feitos ou alguma coisa no gênero, é um material bem grande, o início dos estudos disso daí para fazer o plano de manejo, tá? Então, 2 questões que eu acho que você tem que providenciar para essa reunião para dar informação para a gente. O histórico todo desse Parque da Mata, onde ele é, se ele é o mesmo que está em cima do viário Hortolândia-Campinas, que foi feito tudo irregular, que as pessoas não conseguiram mudar, são vários prédios, cada um tem um nome, cada um fala uma coisa, mas o material está lá no material que a gente tinha, nós temos mais coisa, mas a gente pôs uma parte. Como no decreto não consta nada, nem o endereço, nada, eu acho que isso aí teria que colocar também, a posição geográfica, o mapa, onde que é, enfim, dar mais informação. E aí eu quero que respondam aquele e-mail lá, aquelas informações, o que é, o que não é, e o histórico do lugar onde vai ser esse parque. E no Jatobá, porque a gente não vai poder ser avalista de alguma coisa cujo histórico esteja irregular, certo? Então a gente quer saber o que era, como foi resolvido e aonde ele chegou, para a gente poder analisar o que vai ser feito. E os 2 que foram, inclusive, discutidos ontem, é o do Jatobá e, como é que chamava o outro? Não sei o que, do Campo Grande? Bom, os 2 parques de ontem, pela descrição que nos foi dada, e pelo que o pessoal do Campo Grande já tinha passado para a gente também, é meio um delírio querer fazer um parque ali, entendeu? Tem que ver também todas as condições, o que vocês já levantaram, que estado que está o negócio, como é que você vai resolver tudo aquilo, porque não adianta colocar no papel que virou um parque, porque ele já virou, já faz tempo, e ele está naquelas condições. Então, acho que precisa isso aí ser bem debatido. Você falou que não é com você, então tudo bem. Aí a gente marca uma reunião só para ver essas 2 coisas. Mas eu gostaria que as pessoas já viessem bem informadas com tudo isso. A gente podia até procurar ver uma data, assim que possível, né, Ângelo? Dá para isso aí, porque acho que é uma coisa importante e o Plínio já gostaria que a gente tivesse levado esse pleno na reunião de ontem, mas a gente não teve pernas para fazer isso, tá? Estou vendo que está bem confuso aí na cabeça de vocês todas essas informações aí. As informações chegam e a gente não está conseguindo... Não, eu acho que não está confuso. Eu acho que a gente não recebeu todas as informações necessárias. Tereza, vamos lá. O e-mail eu mandei dia 15 de setembro. Para quem você mandou? Para todo mundo. Acabei de mandar agora de novo. Todo mundo quem? Isso é uma informação importante, todo mundo quer, mas vamos lá. A gente tem aí dentro do conselho, acho que eu não quero me estender para a gente não tirar o foco da pauta, a gente faz uma específica sobre esses 2 processos que estão andando e que o Condema está acompanhando, mas um deles a gente tem, inclusive, que são em relação aos os planos de manejo dos parques naturais municipais do Campo Grande do Jatobá, pessoas nomeadas do Condema que fazem parte do grupo de trabalho.
Então, é importante que essas pessoas estejam presentes, que é o seu Luiz Felicidade e o Eduardo Vasconcelos. Eles foram indicados pelo conselho. Então, eles estão acompanhando, eles estão por dentro. É importante que vocês internamente também se ajustem e busquem estar alinhados para a gente poder fazer essa conversa, né? Então, em relação aos planos de manejo, eles fazem parte do grupo de trabalho, tá? Foi nomeado em 3 de agosto, tá bom? Não sei se vocês estão sabendo disso. E em relação a esses outros... Oi? Andréia, tá aqui do lado, ó, todo mundo que a gente viu, Andréia, Alus, Aline, todo mundo aí, ó. Eu tô copiada, beleza. Mas depois eu tô copiada, depois a gente olha aí, porque eu acho que você mandou isso para dentro do conselho, né? Eu não sou põe aí copiada. seu nome, põe aí seu nome, por favor, que eu já repasso para você. Não recebi. Mas Então, põe aqui o seu e-mail, eu já repasso para você, por favor. Eu acho que você mandou dentro do conselho, eu não sou conselheiro, não poder. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai construir uma pauta... A Andréia também não é e tá lá, tudo bem. Não sei porquê. Sobre as unidades de conservação, tá? Então a gente trata. Mas é importante que estejam os representantes do grupo de trabalho e, se for vocês, a Câmara Técnica que vai analisar os decretos de regulamentação da criação do Parque Natural da Mata e do Refúgio de Vida Silvestre. Bom? Bom, feito isso, não sei, querem mais algum assunto antes? Não, acho que já estamos satisfeitos. Só depois, talvez, a gente tenha que, o mais breve possível, agendar essa reunião aí para a gente ter um cronograma para na próxima reunião do Conselho, do CONDEMA, a gente poder estar com esse assunto lá, né? Mas poder passar adiante, então, Angela. Tá bom, Jefferson, como é outra equipe que vai estar presente, eu vou alinhar com elas, Tá e bom. aí depois eu mando e-mail para vocês. Tá bom. Mas só chamando a atenção aí que é importante o pessoal do grupo de trabalho nomeado por vocês também estarem presentes, tá? Sim, está anotado aqui. Eu acho que eles estão acompanhando. Claro. Bom, gente, acho que os meninos vão compartilhar, acho que, na tela aí, mas dizer que a gente, então, desde onde a gente parou, a gente veio conversando aqui em relação a cada plano, né, a cada programa dos planos, a gente fez uma análise. Jefferson, não quer deixar teu microfone mudo? Desculpe. Só porque aqui já tá barulho, né, a gente tá nos ruídos. Então, a gente criou um grupo de trabalho, também interno, com as secretarias nomeadas, né, representantes. Então, a gente está com essa portaria aí para ser publicada. A gente já fez algumas reuniões com essa equipe, a gente já conseguiu avançar bastante em relação, inclusive, à construção aí do nosso roteiro metodológico e de um cronograma de ações aí para os próximos passos, né? Então, a gente quer mostrar isso para vocês, como que estruturou e o que já foi feito em termos de estudos e até mesmo de um alinhamento estratégico aqui interno, né, para a gente ir construindo como vai se dar esse processo da revisão. Então, eu vou chamar aqui o Juliano e o Geraldo, ver se eles já podem entrar aí com esse conteúdo aí mais técnico com vocês para a gente mostrar. Mas, no final, o que eu vou reforçar aqui, acho que é legal a gente pensar, vocês principalmente, como que a gente pode fazer esse processo participativo da revisão aí ter um peso maior, né, e como a gente pode delinear todo esse processo. A gente está contando muito com vocês. Vou passar aqui a palavra, então, para os meninos. Boa tarde, pessoal. Eu estou sem a câmera, estou aqui no computador da Secretaria do Verde, então não vou estar com a imagem, né? Eu acho que o Juliano também não. O Juliano está no... Eu já vou começar a projetar, então, o slide. Alô, Geraldo? Oi. Se quiser que eu projete aqui, eu posso projetar, porque eu estou com 2 telas aqui, acho que facilita para você, né? Perfeito. Eu vou projetar aqui, daí eu vou te ajudando também a falar se precisar complementar. Eu vou começar aqui pelo cronograma, pode ser? Maravilha, perfeito.
Vocês estão escutando um ruído de fundo? Então, né? Aqui tá com bastante conversa no fundo. Bastante aqui. ruído. Tá cada um numa mesa aqui, mas o ruído tá somando nas 3 mesas. Para mim tá vindo nítido, não tem ruído nenhum. É que a gente fechou o microfone. Agora vocês escutam ruído? Pouquinho, né? Eu ouço um pouco, mas não o suficiente para atrapalhar. Não está atrapalhando, não. Todo mundo visualizando o documento? Ele está pequenininho. Projetei aí o cronograma. Tem no cantinho. Agora aumentei. Você já aumentou? Mas talvez tenha que clicar também no cantinho. É para estar em modo apresentação já, ou não tá? Não. Não tá na tela cheia? Então, eu acredito que todos tenham que clicar no canto direito ali. Tem umas flechinhas assim, que a hora que você clica, ela expande. Ah, sim, tem. Em cima tem 4 flechinhas assim, nas diagonais, que é alterar para tela cheia. Isso. Todo mundo está enxergando? Beleza. Sim. Eu, em função da idade da minha cegueira, eu estou enxergando mais ou menos, mas estou enxergando. Tá no celular, Glauco? Do celular vai ser mais... Não, tá bom. Não, tá bom, eu estou falando brincando, tá legal. Beleza. Estou dando ver. Então você vai lá, eu vou fechar aqui o microfone. Combinado, então. Eu vou comentando, Juliano, e você e a Ângela, quando quiser fazer alguma complementação, né? Então, assim, se eu não me engano, as nossas últimas reuniões, a gente tinha até apresentado uma proposta de roteiro metodológico, né? De caminho das pedras para a elaboração da revisão dos planos ambientais. Esse cronograma é um dos últimos slides da proposta do roteiro, né? Como ela resume o projeto de revisão de forma geral num único slide, a gente começa por ele, então, para dar um entendimento macro de todos os itens que a gente quer desenvolver, né? Um projeto de mais ou menos 1 ano, que começou um pouquinho antes de junho, né? As nossas reuniões com a Câmara Técnica do CONDEMA, de planejamento, ela começou lá em maio, né? A gente já começa a discutir bem previamente, né? E a gente pretende terminar em julho, agosto do ano que vem, né? Então, assim, além dessas reuniões prévias, a gente inicia esse cronograma macro com o item 1, né? Criando um canal de comunicação para a revisão dos planos. Então, hoje já tem um banner, né? Hoje não, né? Desde junho já tem um banner na página da Secretaria do Verde, né? Que trata da revisão dos planos e já tem um e-mail para contribuições, né? Desde junho também a gente vem, na verdade desde maio, né? A gente vem conversando e alinhando. Inclusive, uma das propostas que surgem daquela época do CONDEMA é a gente iniciar, trabalhar como marco da revisão, um workshop, né, de especialistas nas 3 temáticas, recursos hídricos, plano do verde e plano de educação ambiental, né, e a gente decide, então, incluir esses webinars, né, esses workshops, na programação da CEMEIA, da nossa Semana de Meio Ambiente. Então, isso ocorreu na semana de comemoração do meio ambiente, né? O que está em roxo, a gente está chamando já que são ações já de leitura comunitária, de participação social. Então, existem 4 principais pontos, né, no projeto como um todo, que a gente vai tratar de forma participativa, externa, vamos colocar assim, a leitura comunitária, todo o acompanhamento pelo CONDEMA no projeto inteiro, através da Câmara Técnica de Planejamento, esses workshops que iniciaram, né, fizeram uma apresentação, né, geral de cada plano, e também colheu contribuições
de especialistas e participantes. E depois tem mais 2 últimas lá, que eu já chego lá, né? Então, o item 4, definição e oficialização de um grupo de trabalho, né? Então, como que foi desenvolvido isso? O item 5, eu não sei se vocês lembram, mas a gente também havia discutido lá atrás que existia a possibilidade de uma parceria técnica junto com o WRI, né, uma ONG aí que dá um suporte de planejamento já em outros projetos da prefeitura, e eles tinham uma metodologia de alinhamento estratégico para começar a discutir o projeto de revisão. Então, eles nos orientaram a criar um grupo de trabalho interno da Secretaria, da Prefeitura, né, um grupo técnico. Isso está sendo oficializado por portaria. E aí foi feita uma oficina com esse grupo, com algumas estratégias de visão, né, e objetivo do projeto, critérios de sucesso, mapeamento e gestão de atores, análise de risco e caminho crítico, que é justamente a construção de um cronograma, né, de todo o projeto. Esse roteiro metodológico, ele engloba esse alinhamento estratégico, toda essa metodologia de planejamento. A gente vai mostrar depois rapidamente. E um ponto que é importante frisar desse alinhamento estratégico é o mapeamento de atores, né? E aí se discute praticamente com todas as secretarias da prefeitura um mapeamento de atores internos, né, de ONGs, de conselhos, do próprio Ministério Público, as câmaras técnicas do PCJ, vários atores externos que podem, de alguma maneira, influenciar, né, ou têm interesse no projeto de revisão. E os conselhos ambientais, principalmente o CONDEMA, nesse mapeamento é o que é destacado, né, o que aparece em destaque como, né, o principal ator externo que teria, então, um grande interesse e influência na revisão dos projetos, né. Então, é nessa linha que a gente retoma essa discussão também, para a gente tentar sair, até o final dessa reunião, com um entendimento, né, de participação social, de gerenciamento dessa participação social, né, se possível, inclusive coordenada pelo CONDEMA. Então, lá no item 5, a gente faz esse alinhamento estratégico do grupo de trabalho. A gente está hoje no item 6, o roteiro metodológico de avaliação dos programas ambientais, né, da revisão como um todo. Então, é isso que a gente vai apresentar hoje, uma ideia de caminho para a revisão dos planos ambientais de forma participativa e integrada. O item 7 é o mais importante, é o produto mais importante, que é um relatório situacional dos planos. A gente já havia começado a comentar dele também nas reuniões passadas, inclusive já apresentando os programas, né, de todos os planos. Os programas do Plano do Verde, que são 20, os 7 do Plano de Recursos Hídricos e mais 9 programas da educação ambiental. Então, é em cima desse conteúdo que a gente quer desenvolver, então, um relatório estacional, o que andou até o momento, o que não andou, por que não andou, o que tem que melhorar, né, juntamente com a análise dos indicadores propostos, para avançar numa ideia de revisão integrada. Lá no item 8, a gente Geraldo, pode falar. Geraldo, Juliano, não sei, eu não estou vendo. Pode falar, sou eu, Geraldo. Oi, Geraldo. Então, pelo que eu entendi, vocês começaram agora esse mês e vão encerrar com esse relatório situacional em novembro, isso? Isso, pelo cronograma, sim. Eu acho que a gente vai acabar atrasando um mês nesse cronograma. Pode ser que esse relatório situacional termine em dezembro. Uhum. Principalmente então, isso é uma porque coisa tem... que...
Desculpa, pode falar. Não, mas eu acho que é um ponto sensível que a gente poderia realmente colaborar. Só um comentário, pode ir. Sim, principalmente porque aqui existem alguns programas que têm uma interface muito grande com outras secretarias. Inclusive, a coordenação de alguns programas é de outras secretarias. Então, por exemplo, no plano de recursos hídricos, que eu estou um pouco mais envolvido, a gente tem um programa que é coordenado pela Saúde e outro pela Sanasa, né? Então, tem toda essa interface que a gente pretende trabalhar nesse item de relatório situacional, né? Para levantar tudo que andou até o momento, né? Então, a gente está num momento de revisão de meio plano, que a gente fala, né? Os planos têm um horizonte de 10 anos, a gente completou 5 anos. Então, a gente está fazendo uma revisão, um projeto, né, de certa forma mais simplificado, né, que vai dar um direcionamento para os próximos 5 anos, e aí no final, lá em 2025, a gente faz uma atualização geral, e aí a gente já vai estar tratando de forma integrada, né. A ideia é que ao final dessa revisão, a gente trate também as 3 áreas como um único plano, né, um plano ambiental, que envolva recursos hídricos, verde e educação ambiental, e já alguns tópicos da temática do clima, né, pensando já, né, na política de enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, né, e num plano local, um plano de ação, né, local de mudanças climáticas. Bom, depois, o que provavelmente vai ocorrer em novembro, o item 8, é mais uma capacitação do WRI. Então, tudo que está nesse laranjinha, vamos colocar assim, nessa cor, são atividades da nossa parceira do WRI Brasil. A gente tem uma ideia de revisão dos planos de forma integrada com a temática das mudanças climáticas e alinhada com essa questão das soluções baseadas na natureza, né? Então, a gente vai ter um alinhamento de toda a equipe também, né, com uma oficina que vai ser ministrada pelo WRI, explicando de forma clara, né, o que seria essas soluções baseadas na natureza, quais principais objetivos, vantagens, para a gente já ter também essa visão, né? Inclusive, a gente já desenvolve projetos com soluções baseadas na natureza, mas a gente não usa ainda, nem divulga, né? Um exemplo claro de soluções baseadas na natureza são os parques lineares. Mas existem diversas outras temáticas aí dentro dessa solução baseada na natureza. O item 9 seria um diagnóstico síntese, que o WRI vai desenvolver para a gente, para traçar um perfil de vulnerabilidade, já pensando em riscos climáticos, né, para Campinas. Aqui já começa alguns produtos que vai fazer um gancho com a questão da mudança do clima, com o PLAC, né, que a gente fala, o Plano Local de Ações Climáticas. O item 10, uma análise e revisão das metas e indicadores. Então, a gente já teria o roteiro, o nosso relatório estacional, que traz, né, um escopo de tudo que foi feito até o presente momento, junto com a temática das soluções baseadas na natureza e alguns outros elementos que o WRI vai trazer para contribuir nessa discussão, e a gente vai repactuar metas e indicadores do plano de forma integrada. Depois se faz um relatório da leitura estratégica para soluções baseadas na natureza. Então se analisa mesmo de forma mais intensa, com base nessa metodologia, o que seria identificado ou teria, né, a possibilidade da gente avançar para essas soluções dentro dos programas e ações dos planos. Em janeiro de 2022, a gente amplia
a participação social apresentando e levando os produtos e toda essa discussão da revisão dos planos para as oficinas intersetoriais da Secretaria de Assistência Social. Isso a gente vem alinhando já com eles também, que é um espaço que já existe, né, e que a gente consegue envolver uma participação muito grande, né? Então, essa é uma estratégia que a gente traz também para ampliar a participação social. Desculpe, qual secretaria? Assistência Social. Assistência Social, tá bom, obrigado. Isso. O item 13, um relatório de indicadores e programas revisados. Aqui a gente entende já que já seria o produto final da revisão dos planos, né, trazendo um olhar novo para os programas e para os indicadores, né. Depois de um mês da publicação desse relatório e a publicação no Diário Oficial, né, dando um mês, a gente faria uma audiência pública para discutir, né, então, esse produto. E aí os últimos itens, né, com as contribuições de toda a participação social, os conselhos, as oficinas intersetoriais e a audiência pública, a gente publica o plano de ação, que é a revisão propriamente dita dos planos ambientais, e institui, através de decreto, essa revisão integrada dos planos ambientais. De forma resumida, em um slide, num projeto de mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano, esse é o escopo do nosso trabalho. Então, antes da gente iniciar e passar de forma, né, bem rápida o roteiro metodológico, que ele é um pouco extenso também, mas eu acho que fica mais claro cada item desse, a hora que a gente mostrar o roteiro, eu queria conversar com vocês se tem alguma questão, alguma dúvida, se foi suficiente para ter uma visão geral, primeiramente, né, e agora a gente vai detalhando um pouco mais cada item. O que você acha, Jefferson? Podemos seguir? Então, esse roteiro, o que a gente viu foi uma versão preliminar dele lá em julho, né? Isso, era mais um sumário, lembra? Uma ideia de sumário de tópicos, né? Começava a contextualização. Não tinha o WRI na parada, né? Oi? Não tinha o WRI na parada ainda. A gente estava estudando a parceria, lembra? Isso, eu lembro que sim. Que eles poderiam entrar, e que daí, se eles entrassem, a gente amarraria o clima junto, que seria um plus, né? Isso avançou, né? Durante, então, esse tempinho aí que a gente acabou não fazendo essas reuniões, né? Acho que foram 2 meses que a gente não se fala. Isso. Se o Glauco tem alguma coisa para... Oi, Jefferson, boa tarde. Deixa eu falar um minutinho, Glauco. Desculpa, é Marilena. Marilena tem precedência. Eu fiz umas perguntas lá no chat, né? A WRI, você expõe que é uma ONG, eu